E nós estamos recebendo nos estúdios da TVUP a promotora em meio ambiente, doutora Silvia Leme Correia. Doutora, boa tarde, muito obrigada por ter aceito o convite e vir até os estúdios da TVUP. A princípio de tudo, doutora, quais foram as denúncias que chegaram até o Ministério Público? Boa tarde, Thalita. Boa tarde a todos os telespectadores da TVUP. Nós que nos sentimos honrados e agradecidos pelo convite, pela oportunidade de esclarecer a população a respeito desse assunto de tanta relevância. Na verdade, nós já vínhamos recebendo denúncias, isso há mais de um ano, a respeito do asseroamento do Rio Piava. Primeiramente, as denúncias diziam respeito a loteamentos irregulares na área da APA do Rio Piava. Divisões irregulares, ilegais, de módulos rurais, né, de 20 para 5, e a colocação, a fixação de diversas famílias ou então a fixação de empreendimentos no local. Passamos então a investigar essas primeiras denúncias. Depois, no segundo momento, também começamos a receber as denúncias, novas denúncias, a respeito do assoreamento decorrente de erosões. Então, trabalhamos sobre essas erosões, trabalhamos sobre essas determinadas áreas pontuais, chamamos os proprietários responsáveis e então com eles realizamos TACs. Contudo, com as últimas chuvas de outubro, novembro e agora de janeiro de 2017, novos pontos de erosões foram detectados, como a própria Sanepar afirmou. Efetivamente, levaram até mim um novo relatório contendo novos pontos de erosões e pontos antigos, ou seja, pontos que já vinham sendo tratados nos TACs anteriores realizados pelo Ministério Público em 2016. Com isso, então, estamos trabalhando sobre medidas judiciais possíveis para, então, retornar ao status quo, para que esses proprietários conservem seu solo, conservem suas áreas, que é de responsabilidade deles, para evitar, assim, terra e areia indo em direção ao rio com as chuvas. Decorrente do ano passado, né, doutora? Então, o que é esses TACs que vocês fizeram com esses proprietários e o que eles precisam fazer para realmente preservar? O que é determinado, né, diante do meio ambiente e do Ministério Público que eles preservem toda essa imediações do rio? Na verdade, esses termos de ajustamento de conduta são acordos realizados pelo Ministério Público. Deles participaram também a ADAPAR, né, que seria responsável pela fiscalização dessas áreas rurais. Participou também a Sanepar, participaram a ADAPAR, a Sanepar, enfim, os proprietários rurais. E a APE também, né? Então, são os responsáveis pela fiscalização. O que nós pedimos aos proprietários? Nós estabelecemos como condições que eles nos apresentassem projetos com a ART. Nesses projetos, eles deveriam, então, trazer quais as soluções que eles teriam encontrado tecnicamente para resolver o problema das erosões e evitar novos pontos erosivos. Trouxeram, cumpriram, contudo as erosões se mantiveram, algumas aumentaram, novos pontos foram detectados. Isso quer dizer que não bastou. Não bastou o acordo para que eles apresentassem a RT e cumprissem, executassem aquele projeto. Então agora nós temos que trabalhar em outras medidas, né? E como isso não aconteceu, eles vão ser penalizados? Nós pretendemos então ajuizar as ações necessárias para que se faça cumprir a lei. E esse ano, um novo problema, um loteamento que está colocando toda essa erosão para o rio também. Como que é essa questão? Esse loteamento, ele está na área de proteção ambiental? Então, outro problema que nos surgiu no final do ano passado, nós instauramos um procedimento administrativo no âmbito da 6ª Promotoria de Justiça, exatamente para tratar do problema dos loteamentos na APA do Rio Piava. A discussão é, algum loteamento está dentro da área de preservação ou está fora dessa área? Há um contrassenso. Claro que os empresários, interessados dizem que está fora. Contudo, o Conselho do Meio Ambiente e a sociedade civil toda alega que se encontra dentro da área de preservação. O fato é que estando dentro ou fora não vai nos impedir de atuar. Por quê? Porque todo poluidor tem que recuperar a área degradada. Todo poluidor ambiental tem o dever
dever de fazer a recuperação ou então de indenizar de outra forma a sociedade prejudicada. Se essas movimentações de terra, em decorrência quer do loteamento regular, quer do loteamento irregular, efetivamente estão causando danos na área da APA do Rio Piava, e se essa movimentação de terra está contribuindo para o assoreamento do Rio Piava, ou seja, causando todo esse problema também, porque é um fator concorrente à falta de água que estamos experimentando em Umuarama, então esses poluidores, esses empresários poluidores serão chamados a recuperar todo o ambiente lesado. Parte do Ministério Público foi em loco no loteamento e também na área de proteção ambiental. Quando vocês foram? Sim, nós fomos na última quinta-feira, no período da manhã, fizemos uma reunião, estavam representantes da igreja, da Cáritas, estavam representantes do Conselho do Meio Ambiente, da mídia e nós representando a 6ª Promotoria de Justiça de Proteção ao Meio Ambiente. Fomos em loco porque o promotor trabalha em gabinete, normalmente, porque tem as audiências judiciais, tudo. Então, muitas vezes a sociedade traz o problema até o gabinete, mas faltam fotos, faltam vídeos, de forma que o promotor não consegue de imediato visualizar o problema. Nada como irmos ao local, nada como presenciarmos os pontos de erosão e efetivamente descobrirmos ali, na hora, imediatamente, o quanto de terra está se deslocando para a APA. Cada chuva, a cada nova torrente de água, partes da terra que foi movimentada são retiradas naturalmente com o fluxo da água e descem para o rio, para toda a APA de preservação da APA. Isso pode causar o dano ambiental e pode ser um fator contributivo para o assoreamento do rio. E diante disso, vocês conseguiram identificar o proprietário daquele loteamento e já houve alguma conversa, algum tipo de parâmetro para se tomar? Nós estamos sim, já detectamos, já constatamos os proprietários de 2 desses loteamentos, esses que estão num posicionamento um pouquinho mais complexo, né? Que podem efetivamente estar causando o assoreamento do rio também, e tem, claro, os proprietários de outros loteamentos com os quais nós vamos trabalhar, mas que inicialmente, diante das notícias que nos foram apresentadas até o presente momento, não há com clareza evidência, prova de que eles estejam causando danos. Na verdade, nós estamos trabalhando em cima de 2 loteamentos que realmente fornecem os indícios mais sérios de que estão contribuindo com grande movimentação de terra. E pode-se dizer que só os produtores rurais e, no caso, uma nova constatação desse loteamento, são os causadores de todo esse transtorno da água? A Sanepar, ela fica fora disso, doutora? Como que está? Não, a Sanepar não fica fora disso. O que acontece é que dentro do Ministério Público do Estado do Paraná, nós trabalhamos com distribuição de serviços. Então, há uma distribuição interna de serviços pela qual a minha Promotoria de Justiça, a qual eu represento, ela cuida da parte do meio ambiente, da habitação, do urbanismo, execução penal, júri e outras matérias. Já outra Promotoria de Justiça, no caso a 5ª Promotoria de Justiça, então ela cuida da parte atinente à defesa do consumidor. São áreas distintas dentro da distribuição interna do Ministério Público do Paraná. O fato de nós, lá da 6ª Promotoria, estarmos atuando a respeito da degradação do meio ambiente, ou junto com a Sanepar, ou ao lado da Sanepar, ou paralelamente à Sanepar, ou contra a Sanepar, não impede que a Promotoria de Justiça de Proteção ao Consumidor também atue paralelamente, até mesmo contra a Sanepar, se for o caso. E vocês tiveram uma reunião, a outra promotoria, não sei se é de conhecimento da senhora, já teve algum tipo de reunião com a Sanepar? Tem algum tipo de ação já desenvolvida em relação a isso? Nós tivemos uma reunião no ano passado, quando então nos reunimos com esses proprietários rurais e realizamos esse TAC do ponto de vista do meio ambiente. A Promotoria de Defesa do Consumidor estava presente. Depois já não posso responder pelo representante da 5ª Promotoria de Justiça quais foram as ações que eles tomaram. E a partir de agora, doutora, quais serão os procedimentos e como a comunidade, que está se sentindo lesada pode colaborar ou ajudar também nessa ação toda?
As medidas que nós tomamos agora, então, foi identificar todos os participantes da reunião em loco na APA do Rio Piava na quinta-feira. Identificamos todos, porque são eventuais futuras testemunhas que nós poderemos trazer por um eventual processo civil ou criminal, se for o caso, se for detectada infração penal dessa movimentação de terra. E também nós estamos requisitando os mapas atualizados, isso para 3 órgãos, Conselho do Meio Ambiente, Município e AP. Por quê? Porque nós vamos exatamente verificar, comparar um com o outro para termos uma noção exata do contrassenso que tem havido nas informações que chegam à 6ª Promotoria de Justiça. Paralelamente a isso, estamos provocando uma audiência pública. Uma audiência pública para a qual seja chamada toda a sociedade de Umuarama, possa contribuir, seja com denúncias, com informações, com as comunicações necessárias para que toda a população conheça o problema, saiba efetivamente o que está ocorrendo, tenha conhecimento de como o Ministério Público está agindo, porque o Ministério Público trabalha para essa sociedade. Então, tenha conhecimento de como estamos agindo e como eles poderiam ajudar. E já tem data, doutora? Sim, até o final do mês, cremos que a audiência pública será realizada. Tá bom, vamos divulgar aqui na TVUP.